Acho E que aí, foi, né? Oi, tudo bom? Tranquila? Tudo bem, e Tudo vocês? jóia? Tudo Tá jóia me por ouvindo aqui, bem? graças a Deus. Tá me ouvindo também? Tá tranquilo? Super bem, super bem. Tá, né? Tá. Falar uma boa tarde aí para esse pessoal que já tá chegando aí, né? Acompanhar a gente aqui, a nossa conversa um pouquinho. E na verdade eu te chamei aqui, doutor Willi, quero te agradecer, né? Porque eu quis, assim, muita gente me faz muita pergunta, né? Como foi todo o processo, como que eu descobri, aquela coisa toda. Então eu vim fazendo essas lives cada dia falando, né? Mais ou menos numa parte aí, porque é bem complexo, né? O assunto. E muita gente me pergunta para falar, assim, especificamente do explante, né? Então eu falei, não, nada melhor do que chamar o Dr. William e às vezes as pessoas me perguntam se eu conheço outros médicos e tudo, e eu falo que não, né? Que realmente eu saí daqui de Brasília para fazer com você, porque realmente foi uma pessoa que eu vi que abraçou essa causa, né? Então, primeiro eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, comentar como que você começou a cuidar dessas mulheres aí com esses problemas, enfim, né? Para as pessoas irem entendendo mais um pouquinho do seu trabalho. Keila, obrigado, né? Obrigado pelo convite. Sim, a gente se conhece aí desde que você resolveu vir até aqui até Curitiba. Na Sim. verdade, igual eu estava conversando ontem com a Natália, foi uma decisão super assim acertada. Eu falei, nossa, nem acredito que você já está vindo. E que bom, né? E que bom que as coisas É. se sucederam de maneira muito bem, né? Eu agradeço muito o Uhum. convite de poder participar, de falar um pouquinho também da minha trajetória nesse mundo do explante, né, que é um mundo à parte aí que vai contra a maré, Uhum. mas Isso. eu tenho, vou fazer 36 anos, sou natural do interior do Paraná e me formei, fiz toda a minha formação aqui em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. Uhum. Concluí minha parte de cirurgia plástica em 2016 e daí em 2016 também fiz uma especialização em microcirurgia e cirurgia reparadora pós-câncer. Mas muitas Uhum. pessoas me perguntam a respeito, você, doutor, você é especialista em explante? Eu falo, não, não existe uma, né? Não existe Uma uma especialidade. especialização. Não existe. Na verdade, existe uma rotina. Hoje eu tenho uma rotina bem estabelecida com relação ao explante como um processo, Ao né? Hoje explante, eu realizo, acaba hoje sendo eu especialista por realizo estar fazendo vários, né? Uhum. talvez, exatamente, eu faço aí uma média de 2 a 3 explantes por semana e tudo, acho que na vida nada acontece por acaso, né? Mas essa história toda começou em 2017, quando uma amiga realizou um explante em São Paulo e daí ela é de Curitiba. Ela estava em Curitiba e a gente tinha alguns amigos em comuns e daí ela falou assim, William, topa, né? Topa, se eu tiver alguma paciente, alguma colega que queira realizar o explante, você aceita? Como é que você vê isso? Eu falei, Uhum. claro que eu aceito, né? Eu, na minha vida pessoal e profissional, eu nunca fui a favor do silicone, da mama grande, né? Eu Uhum. sempre entendi que daria para usar prótese? Eu acho que sim, mas com muita parcimônia, muito cuidado, muito respeito ao procedimento. E eu acho que Uhum. um dos grandes problemas que aconteceu aí ao longo dos anos foi talvez essa banalização do procedimento, que é hoje, né, a prótese silicone é a Uhum. cirurgia plástica mais comum no mundo, né? Uhum. É a primeira em número de cirurgias realizadas, e eu acho que houve sim uma banalização e que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Sim. Não, é bacana, né, saber isso, porque, assim, existe uma diferença, até eu acho que eu te perguntei isso quando eu fui, porque, assim, aqui os cirurgiões que eu fui, toda vez que eu falava de explante, porque foi assim que eu conheci a síndrome, eu conheci o pessoal do blog, né, do explante de silicone, e te conheci através deles lá, que você já tinha feito de outras pessoas. E aí as pessoas me perguntam por que que você não fez em Brasília, né? Qual é a diferença? Assim, existe uma diferença entre
tirar somente o silicone ou fazer um explante. E aí, eu, leiga, o que as pessoas me diziam, eu sempre falava assim, olha, eu entendi que tem que tirar em cápsula, né? Acho que é mais ou menos isso, né? E É, aí eu o, falei, ó, o, então... E as pessoas, acho que eles não se preocupam muito com isso, né? De tirar ou não tirar. Me explica um pouquinho, fala um pouquinho disso. É que assim, né, Keila, na verdade, muitas pacientes falam, doutor, mas eu fui em fulano, em ciclano, e ele não tira a cápsula. Eu vejo assim, não existe Uhum, nenhum hoje, nenhum livro, nenhum artigo científico que fala assim, ó, é obrigatório retirar a cápsula. Não, né? Não é crime uhum, deixar a cápsula, não é crime deixar a cápsula, mas é uma boa prática, né? Antigamente, quando se falava em uhum, troca de prótese, por exemplo, realizava-se uma pequena incisão por onde havia colocado a prótese, tirava a prótese e colocava outra. Pronto, uma cirurgia rápida, simples e com baixo índice de complicação. Hoje, a troca de prótese, ou até mesmo a retirada definitiva, que seria o explante, a gente preconiza a retirada completa da cápsula. Doutor, mas se você na deixar a cápsula. cápsula lá, né? Se você deixar a cápsula lá, vai continuar uma reação inflamatória. Veja, eu sempre falo, quando a gente tira a prótese, tira a cápsula, eu estou tirando a nave-mãe, né? Vamos dizer assim, o principal Uhum, corpo estranho, a prótese que talvez esteja ali realizando um processo inflamatório crônico no corpo da paciente. Mas os alienzinhos, as micropartículas de silicone, isso eu não tenho como garantir que vou retirar. Porque eu já tive paciente que veio uhum, até a mim com a prótese íntegra, a cápsula íntegra e silicone no linfonodo. Ou seja, de alguma maneira, o corpo dessa paciente absorveu micropartículas de silicone e inflamou o linfonodo. Então, uhum, eu te digo assim, eu acho que o cuidado de retirar a cápsula é, eu, eu não tenho nenhuma formação a mais para isso. Eu te digo que eu não tenho, uhum, tecnicamente, eu sou melhor ou pior que algum ou outro cirurgião. Eu não acho isso. Eu acho só que eu realmente me dedico a tentar e a retirar o máximo possível, geralmente completamente a cápsula, né? E isso você, de certa maneira, uhum, complica um pouco mais a cirurgia. E deixa a cirurgia um pouco mais uhum, arriscada, sem sombra de dúvidas, né? Então, talvez esse cuidado de retirar a cápsula de maneira completa seja algo que nem todos os cirurgiões tenham. uhum, Então talvez isso talvez me faça um pouco diferente, talvez. Mas eu te digo que hoje tem muito médico fazendo explante, muito médico topando o desafio de uhum, explantar, né? Só que as coisas foram acontecendo, né? Foram acontecendo. Eu lembro que no começo, uma das primeiras uhum, cirurgias que eu fiz de explante, em 2017, na época ninguém falava do problema da cápsula. Para você ter uma ideia, uhum, o linfoma na plástica de células grandes é um tipo de câncer que foi descoberto em 2016. Então, em 2017, uhum. ninguém falava de retirar a cápsula. Então, deixar ou não deixar a Não, cápsula era. Nessa época, o pessoal falava em deixar a cápsula, você porque. Não, eu deixava também, né? deixava Mas naquela. também. Uhum, Deixava, no começo a gente deixava, ninguém falava dos problemas da uhum, cápsula. Mas o que eu falo? Quando a gente fala em linfoma, a doença está onde? Na cápsula. uhum. Então imagina, faz sentido eu fazer aquela cirurgia que a Aquela gente fez cera em você toda, toda e e deixar a deixar a cápsula lá? cápsula. Não tem como, né? Não faz E assim, tem sentido, não outra faz questão que me sentido. pergunta. Uma pergunta que sempre me fazem, assim, que eu lembro que a minha prótese, ela estava intacta. Ela não estava estourada, nada, né? Quando tirou. Não. Mas você pegava nela, a sua mão ficava meio gordurosa, né? Assim, Gosmenta, parecia que gosmenta. estava gosmenta, assim, né? Parecia que tinha uma coisa que estava interagindo ali, né? Assim, por mais que ela não estivesse, assim, danificada, dava para perceber que ela fazia né? Ela conversava ali com o meu organismo de alguma forma, Ela né? estava Então, assim, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas e melada. como é que eu... eu lembro que ela tinha uma... Tanto que eu fiquei com gastura dela, eu joguei fora, eu nem guardei, só tirei a foto e guardei. E joguei fora, nem quis guardar, porque me deu gastura aquilo, né? Então, me perguntam muito isso. Pode falar.
Ó, prótese, né? Então, pessoal, para quem não conhece a sua prótese, tá Aham. aqui a prótese. A prótese, ela tem uma Uhum. cápsula, né? Então, na verdade, ela tem um shell, uma concha, que a gente chama, que é de um silicone mais duro, Uhum. e por dentro é um silicone mais Uhum. viscoso, que dá a textura mais suave à prótese. Esse shell, essa revestimento dela mais externo, ele tem uma porosidade, né? Igual, por exemplo, o vidro tem uma Uhum. porosidade, claro que não passa água, mas, por exemplo, essa porosidade Uhum. permite de maneira legal um microextravasamento de partículas de silicone. Então, aquele visgo, aquela melequinha que fica ao redor da prótese é algo esperado, né? Porque Uhum. existe uma taxa Uhum. de microextravasamento de micropartículas de silicone do interior para ao redor da prótese. Mas o que, que se imagina, Uhum. né? Se imagina que você tendo uma prótese com uma cápsula do teu corpo ao redor dessa prótese intacta, esse microextravasamento que a gente chama de gel bleeding, um sangramento de gel, ele fica contido ao redor, dentro da tua mama, mas ao mesmo tempo isolado pela cápsula, né? Mas em algumas pacientes, mesmo assim, Uhum. essa cápsula do teu corpo pode absorver esse silicone. É raro, né? Não é. Aí algumas pacientes, doutor, eu estou com o linfonodo aumentado. Meu ultrassom mostra que está tudo bem com a minha prótese. Devo me preocupar? Eu falei, olha, câncer provavelmente não é, mas a gente tem Uhum. que ter um acompanhamento. Isso aqui vai melhorar se eu retirar a prótese? Provavelmente não, porque já é um silicone que já migrou para o teu sistema linfático. Agora, isso em Uhum. longo prazo Uhum. pode dar algum problema? Não sei. Não sei, não se sabe, né? Até há 4 anos atrás não se sabia do linfoma, hoje é uma das grandes preocupações e querendo ou não, que levou vamos dizer assim, a suspensão de venda de algumas próteses, né? Então, mesmo Uhum. que a prótese esteja íntegra, pode ser que haja um microextravasamento de silicone, pode ser que esse microextravasamento migre para o linfonodo, né? Então, é complicado isso. Eu falo assim, William, qual que é o perigo de uma prótese? Riscos existem, né? Agora, tem paciente que fala, poxa vida, todo mundo tem silicone e vai ter problema? Não, não. Tem amigas minhas pessoais que estão há quase 20 anos com a prótese super bem. E nunca Então, tiveram eu acho que nada, assim, né? é, eu acho que assim, se você está bem, se você está feliz com o resultado, você segue a vida, entendeu? Segue a vida, saiba dos Uhum. riscos, se informe, né? Mas segue a vida. Isso. Eu tenho muitas amigas que têm silicone, algumas ainda não têm e têm vontade de colocar, e mesmo assim, eu falo, ó, eu não critico. E assim, e tá tudo bem se você quiser pôr, e tá tudo bem se você que tem não quer tirar. Não é isso, não é que agora pronto, eu levantei uma bandeira e todo mundo tem que tirar, que isso é um absurdo, não é isso. O meu papel aqui, que eu venho falando, porque muita gente me pergunta, é na verdade esclarecer, porque eu passei por uns maus bocados e que se eu tivesse esse esclarecimento, eu teria sofrido menos, né? Então, Sim. se a pessoa às vezes está ali passando mal, aconteceu alguma coisa, ela pode pensar que é uma coisa assim, ok, então ela já vai para esse caminho. Agora, é que nem você falou, não tem nada, não está sentindo nada, não tem problema nenhum, observa só o seu organismo, né? Vai fazendo acompanhamento, porque infelizmente a nossa mamografia e a ressonância dando tudo ok, isso não quer dizer nada, porque a minha estava tudo ok, né? Você lembra que eu fiz uma semana antes do explante e não tinha problema nenhum, né? Exato, mas veja, né? Muitas pacientes falam, doutor, como é que eu sei que eu estou com contratura? Veja, a contratura algo clínico, que às vezes a gente na consulta consegue Uhum, identificar, ó, tua mama está um pouco mais endurecida, isso é uma contratura, né? Então, isso muitas vezes, uhum, o ultrassom, a mamografia, a ressonância está normal e a paciente tem contratura, a paciente tem dor. É uhum, engraçado que no começo, Keila, assim, no começo de todo esse processo de explante, o explante tomou uma dimensão mundial, nacional, muito além do que a gente esperava, né? uhum, Eu digo que é um processo, o explante é um processo, o implante é um procedimento, é uma cirurgia, porque uhum, geralmente para decidir para colocar a prótese é pá, pum, colocou. uhum. Para tirar é um processo, É, é um amadurecimento.
um autoconhecimento da paciente, uma aceitação, né? Então, eu vejo que o explante é algo muito mais difícil de se aceitar. É claro que você tinha o quê? 11 anos de prótese? Quantos anos de prótese você tinha? 16. 16 anos. 16. 16 anos de prótese. 16 anos atrás, a gente não tinha nada dessa informação, né? A gente acreditava, Nada. sim. A gente acreditava na segurança. Eu acredito na segurança. Eu acho que existe segurança da prótese, mas eu não acredito que seja a melhor solução para todas as mamas. Quem te disse que para ter uma mama bonita você necessariamente precisa de uma prótese? De uma prótese, né? Inclusive, assim, eu particularmente, aí às vezes o pessoal pergunta, e aí, mas aí você tirou, o que que você fez? Né? No meu caso, eu decidi fazer... antes, deixa eu só ler aqui, tem uma moça que ela está perguntando aqui, se tiver a contratura, depois a contratura pode se desfazer sozinha, por exemplo, tá lá a contratura e de repente ela se desfez, ou não existe isso? Não, existe. O que é a contratura, gente? A contratura é a cápsula que o corpo faz contra a prótese é algo fisiológico, é normal, é esperado, Normal. né? Agora, exatamente. Agora essa cápsula, ela pode estar ali fininha, macia, revestindo a prótese, segue a vida, ou então ela pode apresentar uma inflamação exacerbada e fazer o que a gente chama de contratura capsular. Aí essa cápsula, ela fica mais grossa, ela aperta a prótese, e isso faz endurecer a prótese. E a gente tem uma classificação de Baker, que a gente chama. A classificação Baker 1 é como se não tivesse contratura. Baker 2 é uma mama endurecida ao toque. Baker 3 é quando você olha no espelho e vê que suas mamas estão diferentes. E Baker 4, que além de tudo, tem dor. Então, geralmente é algo progressivo, que com o tempo isso aumenta. É algo que acontece principalmente em próteses, eu digo, terceira idade, a partir de 10 anos ali começa a aparecer mais. Uma contratura Baker 1 para 2, uma Baker 2, às vezes a gente consegue reverter com o uso de um tipo de medicamento chamado Montelukast. Mas antigamente se acreditava em massagem, tinha um squeeze, que eles chamavam. Olha só, Keila, o que eles faziam? Os cirurgiões plásticos antigos, que tinham muita contratura por causa da prótese lisa, eles apertavam a mama com tudo, até estourar. A cápsula estourava, a prótese não. Mas apertando a mama, aí a cápsula estourava e daí relaxava e daí não precisava fazer uma nova cirurgia. Então existia essa prática chamada squeeze, que era apertar a mama forte o suficiente para romper essa cápsula e essa cápsula ficar mais solta e daí não dá dor, não dá aquela contratura. Então a contratura regredir? Não. Progredir? Sim, né? Existem alguns casos que o medicamento resolve? Existe. Mas na maioria das vezes tem que fazer uma nova cirurgia, trocar a prótese, ou então tirar de maneira permanente, né? Entendi. Agora, doutor William, vamos lá. Você falou então que foi em 2017 que você começou a fazer essa questão do explante, mas também não era essa proporção e nem tinha tantas informações, né? E aí, qual foi o momento que você se deu conta disso que estava acontecendo, assim, que você caiu? Porque até então, você também você trabalhava normalmente, com implante e tudo, né? E me conta, fala aí pra gente entender, pra gente ver para que rumo que isso tá indo. É assim, a colocação da prótese, de certa maneira, sempre me estressou, porque assim, é um corpo estranho, que pode infectar, que pode rejeitar, que pode fazer contratura, né? E todo esse panorama a gente tem que passar para a paciente, né? De todas as complicações que a prótese pode causar. Mas eu acho que teve um fato muito, assim, determinante na minha vida, que foi uma paciente que eu operei em março de 2019, que ela, de certa maneira, rejeitou a prótese, e ela teve, assim, muitas complicações relacionadas à cirurgia da mama com a prótese. E eu entendo, eu tive que operá-la umas 5, 6 vezes. Foi nessa semana, inclusive, no consultório, tá ótima, virou... Você sabe, né, que virou de casa, enfim, né?
Ainda mais ela, que eu teve que operar várias vezes. Várias Mas vezes. nada me tira, Keila, que foi a prótese a causadora de todo esse transtorno, né? Uhum. Então, isso foi, assim, muito desgastante. Então, eu falo, a prótese é segura? Veja, gente, é segura. Mas existem boas opções sem a prótese? Existem Existem. opções maravilhosas sem as próteses, né? Então, hoje eu te falo que eu não tenho colocado prótese em cirurgia estética, tá? Uhum. Utilizo em cirurgia reparadora, utilizo, Uhum. né? Um paciente que fez mastectomia, está reconstruindo a mama, muitas vezes a gente não tem opção. Mops. Então eu acabo Aham. utilizando a prótese. Mas quando a paciente tem a opção de reconstruir sem a prótese, o resultado, inclusive, fica muito melhor, né? Quando usa um pedaço da barriga para Uhum. reconstruir a mama, tal. Mas o grande lance da prótese foi esse. Eu acho que foi esse meu trauma, né, com essa paciente em Uhum. específico, mas Uhum. tenho bons resultados com prótese, e eu entendo que tem paciente que fala, olha, doutor, eu quero aquela mama redonda, em pé e marcada no meio. Eu falo, esse resultado você Uhum. só tem com a prótese. Entendeu? Então, Uhum. mas hoje eu falo assim, poxa vida, eu não vou fazer isso com você, porque eu não acredito que a prótese a longo prazo é algo sustentável. Veja, Uhum. você tirou agora com 16 anos de prótese. Se você trocasse agora, daqui a 15 anos você estaria trocando de novo. Daqui a mais 15 anos Uhum. trocando de novo. Então, isso é uma teoria minha, tá? Mas É. Aham. eu acredito que toda mulher vai ter que trocar, vai ter que tirar a prótese em algum momento, a não ser que ela morra antes disso acontecer. Porque Uhum. não é sustentável isso, né? Imagina a cada 10, 12 anos você ter que submeter uma cirurgia, não porque você quer, e porque você precisa. É. Então, isso em longo prazo. Assim, acaba que não é uma cirurgia, assim, é uma cirurgia, tem risco de qualquer forma, né? Apesar de toda a segurança, tudo, é uma cirurgia complexa. Tem uma menina que perguntou que acho que por que tem que esperar 3 meses para. Aí a pergunta sumiu, eu vou falar que se não for isso, ela escreve de novo. Ah, eu Três sei, meses eu vi ali, eu para. vi ali. Você viu? Vi. Não, ela Acho que é perguntou isso, assim, por que para. tem que esperar Porque tem que esperar uns 3 meses após amamentar para explantar. Veja, não existe muita regra, igual no pós-operatório. William, quanto tempo que eu tenho que ficar sem mexer os braços? Quanto tempo que eu tenho que, Uhum, né? Não tem uma regra. A gente fala alguns números uhum. de padrão, assim, para tentar facilitar. Mas, por exemplo, eu falo que geralmente, ó, espera 3 meses. Ó, a Thalita entrou agora. Espera três Eu meses vi. para Oi, que a parou Thalita. de, Beijo, Thalitinha. Ó, parou de amamentar, espera 3 meses. Para quê? Para que aquele tecido mamário, aquela glândula, né, que estava dilatada, produzindo leite, aquele ducto lactífero que estava dilatado, sendo utilizado, ele murche, né? Ele seque. E a mama, Uhum, depois que você para de amamentar, ela murcha mais e ela cai. Então, a ideia, nesse sentido de esperar os três uhum. meses, é ter um resultado do que sobrou da amamentação, da gestação, após, para daí planejar o Para ter um explante, melhor né? resultado, né? Uhum. Exato. Tem muita paciente que pergunta, William, mas eu pretendo engravidar, né? Eu explanto antes ou depois? Eu falo, olha, essa é a Ou pergunta depois. mais difícil. Eu falo que é a mais difícil, porque assim, você tem planos? Uhum, Quando que é o teu plano? É daqui 1 ano, 2 anos? Então explanta depois. Por quê? Porque a mama vai encher, vai diminuir, vai murchar, né? E daí talvez o uhum, explante e a cirurgia seja algo mais definitivo. Mas aí também tem aquela paciente que se uhum. preocupa, doutor, né? Doutor, eu quero amamentar sem ter o E o silicone. sem ter um silicone, exatamente. Então eu falo assim, olha, veja qual é a sua prioridade, né, na tua vida. Uhum, Agora, no momento é explantar, explanta. Se no teu momento a tua uhum, prioridade daqui a 1, 2 anos é engravidar, engravida, né? Porque senão a gente nunca vai achar o uhum. momento ideal para fazer as coisas. Isso, e aí vai deixando e acaba não fazendo nada, né? Doutor William, a doutora Natália também está aqui. Oi, doutora. Então, Beijo, deixa eu te beijo. falar aqui. Estão
Estão perguntando aqui sobre, para falar sobre ali, se dá para fazer sem fazer a mastopexia, né? Eu acho que eu já vi o senhor falando isso, que dá, até a Thalita fez sem. No meu caso, eu fiz com, mas a gente também não fez o enxerto com a gordura, né? Então, explica um pouquinho como que essas opções que tem sem a prótese, né? Assim, tirou a prótese Então, e assim, agora? E faz o quê? eu te falo que, assim, é um desafio, né? Hoje, Uhum, talvez, com os casos que eu tenho, eu consigo prever mais ou menos. Mas, ó, por exemplo, a Thalita, quando ela chegou eu falei, Thalita, eu acho que precisa de masto. Aí ela, uhum, plá, 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 doutor, não quero, não quero, não quero, vamos deixar sem. E no final ela teve um ótimo resultado. Na verdade, uhum, no explante, a gente basicamente fala de dois tipos de cirurgia, né? Que é o explante pelo sulco, onde a gente faz só incisão pelo sulco, como foi o teu caso, né? E um ou outro a gente pode uhum, associar a lipoenxertia, que é o fat transfer, que o pessoal conhece, uhum. que é a transferência de gordura da barriga, não sei o que, da barriga, do colote e coloca na mama. Mas, eu tô travado? Não, voltei. Eu acho que tá travado aqui. Doutor William? Eu Oi? travei, Ah, voltei, eu pronto. travei um pouquinho. Voltei, eu tinha travado. Então, Ah. o que define realmente o tanto de flacidez que tem na mama, tá? Não tô falando que tua mama estava caída, veja, calma. Na verdade, Ai. o que a gente tem que, assim, ó, por exemplo, se eu tenho uma mama, vou dizer assim, uma mama grande ou uma mama média, e eu vou à prótese, e a prótese é uma prótese grande, Uhum, quando eu tirar a prótese, vai sobrar pele. Então, é necessário uhum. fazer a mastopexia. Agora, por exemplo, se tem No aquela meu caso paciente que era tem uma... isso, o peito era pequeno e a prótese era, né, era maior e ia Exatamente. sobrar, a gente sabia que ia. Uhum, Exatamente. Então, por exemplo, já uhum, aquela paciente que já tem um pouco de mama, não tem muita uhum, flacidez, e tem uma prótese pequena, eu tiro essa prótese e aquela mama ela se reacomoda e fica bonita ainda. Então, uhum, o fator que determina basicamente se é uma ou outra cirurgia é o tamanho da prótese, a flacidez da mama e a quantidade de mama que a paciente tem. Eu falo, gente do céu, eu não faço milagre. Eu não faço, Keila. Na verdade, o resultado. Não, é verdade. O resultado depende da paciente, não depende de mim. Então, uhum, por exemplo, vamos lá, você e a uhum, Thalitinha, vocês estão com um ótimo resultado. Mas por quê? uhum, Porque vocês têm mama de vocês, entendeu? uhum, Qual que é o caso mais difícil? É aquela paciente que tem pouca mama. Aquela paciente que tem pouca mama, eu já alerto mais. Falo, olha, vai ficar pequenininho. Mas, por exemplo, teve uma paciente que ficou a mama pequenininha, a gente tirou o excesso de pele e ficou a mama linda. Então, uhum. Tá travando, doutor William. deu uma Oi, travadinha, não sei se eu voltou. voltei. É. Ah. Não, então assim, ter uma mama pequena, saber que uma mama pequena pode ser uma mama bonita, eu acho que esse é o principal fator também, né? Doutora, Uhum, eu acho que uma mama pequena é bonita. Eu falei, então vamos em frente no explante. Veio uma uhum, paciente, daí eu falei, você acha que uma mama pequena pode ser bonita? Ela falou, claro, doutor, né? Aí eu peguei e mostrei uma uhum, foto, né, parecida com o caso dela, de uma mama pequena. Ela falou, doutor, tá horrível. Eu falei, então você deve repensar sobre o explante, porque acho que uhum. o grande desafio do explante é a expectativa do resultado. E você passou por isso, né? É aquela expectativa de É porque saber como que geralmente é tá. quando a gente na live que eu fiz com a Thalita, a gente comentou um pouco sobre o que levou a gente a colocar o implante. Então, assim, se a pessoa está colocando um implante, geralmente, a não ser que seja uma cirurgia reparadora, né, porque teve câncer, alguma coisa assim, a pessoa está querendo aumentar a mama, certo? Não sei o porquê, qual é o motivo, o que você quer com aquilo, né? Mas é essa a intenção. E na hora que você tira, ele vai diminuir. Eu lembro que eu te mostrei uma foto, né? E até você falou, não, tá bem pequeno.
Aí, e você acha bonito? Eu falei, não, acho bonito, eu quero que fique assim. E o meu ainda ficou maior, né, do que a foto, Ficou lembra? Que grande, até ficou você falou, bom. não, esse tá Aham, muito aham. pequeno. Aí eu falei, não, então tá ótimo. Então, assim, ficou melhor do que eu, né? Eu fui para um bem pequeno, porque eu já trabalhei minha mente, mas não tive nenhum problema. E eu recebo muito essa pergunta. Você não teve medo? E aí, como foi o primeiro dia para você olhar o peito depois, para você sentiu o quê? Falei, gente, a única coisa que eu senti foi uma felicidade porque eu não sentia dor. E aí eu ficava esperando a dor vir, né? Porque eu achava, será mesmo que a dor vai ter passado? Eu achava que, por exemplo, que ainda era efeito da anestesia, sei lá, eu ficava esperando, né? Não, vai passar um dia, vai passar dois, três, e eu esperava a dor voltar. Então, a minha expectativa era tanto na melhora que eu nem. Então, assim, eu não tive nenhuma reação para falar, nossa, eu achei ruim, achei bom. Eu simplesmente estou muito satisfeita com o meu, de verdade. Aham. Não, então, mas olha só que interessante, né? Até dos teus sintomas, né? Eu te falo que no Uhum, começo, né? Lá em 2017, 2018 mesmo, as pacientes começaram a vir procurar o explante e a doença do silicone, síndrome ásia, começou a cada vez mais aparecer, né? E daí uhum, eu ainda falo, olha, não existe garantia. Eu não consigo te falar o diagnóstico, né? Não consigo falar, olha, Keila, você tem síndrome ásia, mas eu te falo que uhum, existe a possibilidade de melhora. Então, os casos que a gente vê, você principalmente, mas eu tenho muitos outros casos de pacientes que melhoram de dores uhum, muitas vezes inexplicáveis. Veja, uhum, essa semana, né, eu perguntei, fulana, como é que tá aquela tua dor do ombro, que ia para as costas, não sei o quê. Falei, que dor, doutor? Falei, a dor que você falava que tinha antes com a prótese. Fazem 7 meses que ela operou. uhum, Falei, doutor, sumiu. Então, é frequente essa melhora, tá? Eu te falo que, vamos dizer assim, fisiopatologicamente, falar que existe lá uma célula, um anticorpo que atua contra o músculo, que te impede o nervo, não sei. Não sei, tá? Não não, sei não exatamente sabe, qual é, assim, não tem essa clareza ainda, não né? tem Assim, não esse se sabe. link. Mas o que Uhum, que eu, o que assim, ó, quando você tem um grupo de mulheres numa mesma situação, com as mesmas queixas, e esse grupo refere melhora de alguns sintomas em comum com o mesmo procedimento, vamos lá, né? Vamos lá uhum. acreditar que alguma coisa tem a ver. Exatamente o que? Eu digo que eu não, Que mas eu tem te alguma falo que coisa. eu acredito Uhum, perfeitamente na doença do silicone. Eu acredito que o silicone pode causar muito mais do que uma contratura e o linfoma, né? Agora, exatamente o que o prótese vai causar, não uhum. sei. Porque acho que também isso que é muito É, individual, personalíssimo, né? é. Eu ia falar isso, porque, por exemplo, ó, meu caso da Thalita, que acabou a gente se aproximando, né? Porque a gente foi, eu e a Thalita foi bem perto, né? A cirurgia uma da outra, e a gente acabou uma Foi, dando menos de um força para a mês. outra, assim. E então, assim, os sintomas que ela tinha, ela teve a contratura, mas ela tinha alguns sintomas que eu não tinha, entendeu? Então, por exemplo, a síndrome ásia, ela tem, se eu não me engano, eu tinha 27 dos sintomas que são colocados ali. E são sintomas que ele sozinho também pode ser feito outra doença. Por exemplo, Outro diagnóstico, sim. a depressão sozinha é um diagnóstico, né? A fibromialgia é um diagnóstico. E tem tudo isso junto. Então, tem coisas que uma vai ter, outra não vai. Então, é complicado ainda assim, né? Essa questão da síndrome. Mas a gente não pode fingir que não existe, né? É o que eu acho assim, de negar a existência de que existe e que causam sintomas. Porque eu não consigo acreditar numa coincidência de tantas pessoas, né, que fizeram e melhoraram, né? Assim, a minha situação, você viu ontem a live com a doutora Natália, o relato dela, Vi, a minha situação, eu era uma pessoa que eu estava praticamente inválida, né? E você me viu lá no seu consultório, 5 dias depois vi. da, da, Eu da, acho, da, da cirurgia, minha vida é outra, né?
assim, quando a paciente vem, inclusive com uma queixa bem específica, você já vem muito determinada a tirar a prótese, claro, Uhum, né? Desde aquela vez que a uhum. gente fez aquela videochamada, você falou, não, tô Foi. indo pra ir, pá, ponto, A né? semana, dia 13, aí você, Daí, oi, não, peraí. Falei, não, é agora, semana que vem. Tô então, indo. mas, mas assim, você estava talvez numa situação de incômodo, né? Aí algumas pessoas falam assim, Sim. mas isso daí é tudo psicológico, né? Aí isso é da cabeça da Uhum, paciente. Eu falei, ok, ok, lá, uhum, é da cabeça, claro que eu sei que quando eu estou estressado, meu estômago enche com refluxo. Então, assim, se você está com uma uhum, prótese no teu corpo, que de certa maneira você entende que não precisa mais, que não faz parte do teu corpo, é claro que de uma maneira você vai somatizar isso. Eu tenho uma outra paciente também do norte do país, do Nordeste, ela falou assim, doutor, eu somatizo. Meu corpo, minhas uhum, emoções transformam sintomas. Eu falei, mas quem uhum. não somatiza? Então, É. o psicológico está envolvido nisso tudo, né? O psicológico está Uhum, envolvido na tua insegurança, na tua, talvez, necessidade de aumentar a mama por algum motivo lá, alguns anos atrás, né? E você, de novo, tá de novo com essa ideia, com esse psicológico alterado, de entender o teu corpo e tentar se é que você uhum. vai ficar bem sem as próteses. Então, o psicológico está permeando tudo isso. Não dá para isolar isso, Sim, né? Igual se fosse assim, depressão, fibromialgia, ansiedade, insônia, tá tudo junto, tá tudo tudo junto. Mas junto, que tudo existe junto. exato, que existe um fator físico ali, que são as próteses, e que de certa maneira elas provocam uma reação inflamatória no corpo, e de certa maneira elas podem desencadear algumas doenças, isso existe, né? Uhum. Eu costumo dizer, Keila, hoje a pessoa que fuma Oi? sabe que está Hum. vendo ali hoje, né? Hoje a pessoa que fuma, ela vê atrás ali da carteira de cigarro que tem ali dá câncer de pulmão, dá enfisema, Uhum. né? Então, de certa maneira, eu estou fumando, mas eu estou assumindo os riscos. Hoje, a pessoa que coloca Uhum. prótese tem que saber e assumir os riscos junto com o cirurgião. Os riscos. Então, Diferente de 16 anos atrás, que não tinha. Não, é super seguro. Até porque, assim, como era uma coisa nova, como é que ia ter relatório de problema se era todo mundo colocando na época que eu coloquei, né? Então não tinha. Não tinha nem como eu saber, né? Assim, isso. Então, exato. agora hoje as Há pessoas 40 têm essa anos, informação, né? exato. Há 40 anos, sei lá, talvez um pouco mais, até uns 50 anos atrás, a gente não sabia da hepatite C, por exemplo, né? Que é um Uhum, vírus super perigoso que leva a câncer de fígado. Até há pouco atrás, a gente não sabia do linfoma, que é uma doença que existe associada ao silicone. É raro? É uhum. raro. É Gente, raro. vamos lá. Hoje, quando a gente fala em linfoma associado ao silicone, é um para cada 1.000 a 10.000 mulheres com prótese, tá? Uhum, Então, eu estou falando de algo extremamente raro. Mas quando a gente começa a ver que no mundo existem mais de 30 milhões de mulheres com próteses, a gente começa, opa, dentro de 30 milhões, 1 para 1.000 a 10.000, pode ser que apareçam vários casos. Então, a gente tem que ter essa noção uhum. também, né? Do público que está sujeito àquele problema. É raro ter um problema com a prótese? É raro. É raro ter síndrome ásia? É. Mas se aquele público, a gente começa a ver quantos milhões de mulheres no Brasil tem prótese de silicone, aí começa a aparecer aquele 1%, começa a Crescer ser bastante, né? porque é muito, porque tem muita gente com prótese. Então, apesar de ser 1%, é muita gente, né? Acaba que vai aparecendo e é muito. E a gente vê que não é poucas pessoas que têm os relatos assim, não todas iguais, das mesmos sintomas, mas tem muitos sintomas, e que quando tira, como o nosso corpo é perfeito, né? Quando tira, aquilo vai regenerando e a gente vai. Porque assim, eu não consigo. Eu falo que não tem. Por mais que eu entenda assim, que quando você descobre que pode ter alguma coisa a ver, só que eu já estava com todos esses problemas antes de imaginar que poderia ser o silicone, entendeu? Eu estava naquela, não, quando eu melhorar, eu tenho que trocar minha prótese.
Aí foi quando a minha mãe viu o programa da Ana Maria Braga e minha mãe falou, não, você não vai melhorar para trocar prótese, você vai trocar a prótese para melhorar. Você vai tirar isso. E aí foi aí que eu... Então, assim, pode ter somatizado depois disso e eu ficado com mais sintomas? Pode, né? Igual você falou. Mas eu já tinha algumas coisas assim e a gente não pode negar isso, né? Mas Keila, olha só que interessante, né? Você até como consultora de imagem pessoal, veja, Uhum. você acha que hoje tá na moda ter aquela mama grande, volumosa, artificial? Acho que hoje as pessoas já têm uma consciência, né, maior. Eu acho que as mulheres estão nessa consciência de um corpo estranho. E eu acho que é outra época. Na época que eu coloquei, existia muito essa questão daquele padrão da beleza que era ditado pela. Então, Isso, assim, a pessoa tem que ter. A gente queria ter o corpo e queria ser loira igual a Barbie, né? Que era a nossa boneca. Né? Assim, a boneca Barbie, isso, todo mundo tinha uma Barbie, isso. todo mundo queria ser igual a Barbie. Magrinha, fininha, peito e loira. Era assim, né? Então É acaba isso, é que. E isso. por mais que você não tenha essa consciência, você não tenha. Porque às vezes a gente tem crenças que a gente vai adquirindo porque vai ouvindo, porque vai estando ali naquele meio, e são coisas que a sua inconsciência, você não sabe conscientemente que você está agindo e se comportando assim. Mas você está, e aí você começa a procurar um padrão. Não, eu tenho que emagrecer, eu tenho que ir. Se você passa a sua vida inteira desse jeito e acaba que você detona a sua autoestima, enfim, né? São Mas vários pontos. olha que interessante você falou, né? A gente vai atrás de um padrão, mas não existe padrão. A gente vai atrás, talvez, realmente Uhum, daquele corpo da Barbie lá de cinturinha minúscula, magra, uhum, esquelética, com a mama grande. Isso não existe de grande, maneira, uhum, isso. na maioria das vezes, natural, né? E você sobrepõe um padrão Uhum. estético à sua própria saúde, né? A Então, própria saúde, o risco, né? é, hoje eu acho que a gente tem muito mais claro no nosso dia a dia que o mais importante é você estar bem, né? Você pode estar um Uhum. pouco acima do peso, você pode estar um pouco acima do peso? Pode estar, não tem problema. Mas se Na você verdade, eu tem acho os que você exames pode o que você bons, quiser. Eu penso assim, ó. Você pode, às vezes eu vou fazer a consultoria e as meninas me perguntam assim, mas eu falo, não, você pode o que você quiser. A minha consultoria não tem isso. Você é baixinha, não pode usar isso, ou então, listra, engorda. Não, você pode o que você quiser. Agora, tem um detalhe. Como que você se vê? Você se incomoda com isso? Então, se você se incomoda com tal coisa, a gente tem duas opções. Eu tenho truques de estilo aqui para amenizar, né? Para, tipo, dar uma... eu tenho um quadril largo, então vamos amenizar. Então você pode usar uma roupa assim, se você pode, se você quiser, entendeu? É outra história, é não é assim. claro, Porque antes claro. as consultorias eram assim também, você não pode usar, você, Keila, baixinha, você não pode usar pantacura, ok? Ok, aí a pessoa tira aquilo da sua vida. Não, não vou usar. Ué, eu vou usar sim, eu uso se eu quiser. Eu sou assim, eu sou bem atrevida. E eu uso. E aí eu ajo assim com as minhas clientes, porque eu acho que não tem isso, entendeu? Você tem que se sentir bem. Só que, lógico, tudo isso é um processo, né, de autoconhecimento e vem de muitas coisas, e eu acho que vale para tudo, né? Não só Mas para ó, essa questão do silicone eu também. acho, eu, Uhum, eu acho que assim, na verdade, algumas pacientes perguntam assim para mim, doutor, então você é contra a prótese? Sim, sou contra a prótese. Mas eu uhum, entendo a importância da prótese na vida da paciente. Veja, você colocou a prótese e ficou 16 anos com ela. Nesse tempo, você amadureceu, você adquiriu maturidade, você se autoconheceu. Então, de uhum. certa maneira, essa prótese foi importante para você. Pro bem ou pro mal, ela teve uma importância na tua vida. Porque vai que você não Teve. tivesse Uhum, colocado, talvez você estaria com essa pendência, com essa vontade até hoje. Até hoje pensando em até hoje. colocar, entendeu? Uhum, Então, uhum, é claro que é um outro panorama, é um outro cenário, né? Hoje a gente está falando dos é. riscos, dos problemas. Há 16 anos a gente não falava isso, né? Não se Não. julgue nesse sentido Só- também. Poxa, não, eu sou bem tranquila com né? isso. Aham. Apesar de que, assim, não resolveu o meu problema na época.
né? Porque, assim, muitos anos depois eu só fui descobrir que o que eu estava procurando externamente estava dentro de mim, então eu tinha que trabalhar e resolver uma questão comigo, que não tinha nada a ver com... Porque, assim, a forma com que eu me via no espelho continuava do mesmo jeito, distorcida. Então, não foi o silicone, não me melhorou, entendeu? Só que, assim, eu precisei fazer isso para ver É, que não ia melhorar, né? Então, infelizmente, ele isso! teve, Mas, ó, realmente teve. Foi um processo. teve uma paciente, tem muitas histórias bacanas, assim como a sua é da Thalita, enfim. Mas teve uma paciente que chegou no consultório e falou assim, doutor, eu não tinha sucesso nos meus relacionamentos. E achava que o Era... problema era porque eu tinha as mamas pequenas. Uhum. E daí eu coloquei silicone e eu vi que nada mudou. Então, assim, ela precisou passar por aquela experiência para entender que o problema não Que está não no é, peito, o não problema não era. está na mama. E posso te falar, na maior parte, não é, não Na tá, maior não parte. resolve. Não resolve, porque a gente, às vezes, eu mesmo me sentia estranha com o silicone. Eu me sentia esquisita. Enfim, não é assim. Eu Ó, não acredito que melhore. umas 3 semanas atrás, veio uma paciente jovem, de 22 Uhum. anos, consultar comigo. Daí eu sempre pergunto, poxa, como é que você chegou até a mim, né? Ah, doutor, eu vi, o senhor foi muito bem recomendado, tal. Daí ela falou assim, o que você gostaria de fazer? Eu gostaria de pôr prótese. Eu falei, mas você viu meu Instagram? Ah, não, eu vi. Mas, né, que eu faço muito explante. E ela falou, sim. Uhum. Daí eu falei, prótese em você. Mas eu gostaria de entender quais os motivos que estão te levando a colocar a prótese. Eu falei, ó, vou te consultar, vamos conversar, vou falar dos problemas, do que eu acho, qual a minha opinião, qual a minha experiência. E eu não vou pôr prótese em você, vou te encaminhar para uma amiga minha, tal. É, Aí eu falei assim, linda paciente, sabe? O cabelo bonito, olho Uhum. bonito, corpo bonito, com a mama pequena. Aí eu falei, Uhum. será que realmente é isso que você está precisando, né? Aí a mãe dela estava junto, né? E a mãe nunca é muito a favor dessas coisas, né? Então a mãe ficou Nunca. feliz com a Uhum. conversa, tudo. Uhum. E daí eu falei, olha, se você fosse colocar, eu te sugeriria uma prótese desse tamanho, desse formato, mas eu acho que você tem que repensar, você tem que amadurecer. 22 anos, o que que a gente tem na Uhum. cabeça com 22 anos? Né, Keila? Eu te falo Nada. que quando eu era mais Uhum. eu sempre fui magrelo, ó, ossudo, com as costelas aparecendo. Quando eu tinha meus 15, 18 anos, eu me incomodava, de fato, de tirar a camisa. Ainda não me sinto confortável. Mas eu te falo que hoje em dia, casado com 2 filhos com saúde, querendo mais é que se dane o resto, entendeu? Não é? Então, É essa tudo isso maturidade vem só com o tempo, a vem só gente com o vai tempo. adquirir. E também eu creio que quando a gente chega num momento que a gente vê que tem alguma coisa errada também na nossa vida, várias coisas, não é só uma, e você vai e entra nesse processo de autoconhecimento, que ele não acaba nunca, né? Mas você vai É, sempre melhorando, é um processo contínuo, eu falo. Não adianta falar, ah, não, agora eu fiz um autoconhecimento e agora eu sou expert, eu sei tudo de mim. Não é porque a não gente mesmo sabe. vai mudando, né? O que eu é a gente muda todo dia, então é bem complicado. Mas, infelizmente, eu tive que passar por um processo desse para entender muita coisa que às vezes a gente não entende se não tivesse acontecido nada, né? Então, hoje, a minha prioridade, minha Sim, saúde, é muito maior do que outra coisa. Né? Não colocaria nunca minha saúde em risco por conta de beleza, de nada disso, né? Doutor você William, sabe que. Não, deixa eu te falar um negócio. Você sabe que é, você, olha, com a doutora Natália, foi uma das primeiras pacientes em que algum colega veio falar porque eu acho que ela vai melhorar. Então, até a mentalidade hoje da uhum, classe médica já está mais assim com, vamos dizer assim, a orelha para cima a respeito das próteses. Eu te falo uhum, que uhum. a informação, a divulgação, esclarecimento sobre isso, por isso que é tão importante a gente conversar disso de maneira tão Sim, aberta, né? É,
é muito importante. Esses dias uma amiga minha, eu preciso conversar com você, porque eu não sei não se eu não estou com alguma coisa relacionada ao silicone. Então, veja, as coisas mudando, as Oi, coisas travou, eu acho. estão, É. não, as coisas estão Então, e assim, mudando, né? é. Aí você viu, até a doutora Natália falou ontem, que o primeiro momento, quando eu falei pra ela, ela pegou, ouviu, pensou assim, nunca ouvi falar isso, e ela não mentiu, ela falou mesmo pra mim, ó, nunca ouvi falar, mas vou atrás, né? Inclusive, quando eu falei que o negócio da Ana Maria Braga, teve uma menina que comentou que não sabia que ela tinha falado, mas na verdade não foi isso. Era uma reportagem com uma moça que ela tinha uns 50 anos e ela já tinha trocado as próteses dela umas 4 ou 5 vezes no mesmo cirurgião, porque toda vez que ela ia, que ela falava que achava que aquilo estava fazendo mal para ela, enfim, que ela, né, não estava. Ele sempre ia e colocava uma maior. E ela foi se permitindo aquilo, né? Porque ela também fala, a culpa foi dela, ela se permitiu aquilo. E aí, quando chegou no último momento, ela falou, não, eu tô passando muito mal, eu tenho certeza que essa prótese, ela teve que ir em outro médico, que não foi o que colocou as 5 vezes, ou era 4 vezes, eu não me recordo. E tinha um cirurgião plástico da equipe do Ivo Pitangui lá com a Ana Maria Braga, e ele falava que não tinha nada a ver. Então, assim, eu não acho que você tem que chegar agora igual você falou, não, a pessoa quer colocar prótese, ok, mas você tem o esclarecimento, você sabe do risco que você sabe que pode acontecer, vai acontecer com todo mundo? Não. Outra pessoa perguntou que é a questão também da doença autoimune. Eu li, aí agora também você me disse se tem um pouco a ver. Quem já tem uma predisposição para ter essa doença autoimune, aí acho que é o silicone, porque ele é um adjuvante, então ele pode acelerar esse processo do desenvolvimento, alguma coisa assim? Isso mesmo, isso mesmo. Na Como verdade que é é? Me assim. explica. Na verdade é assim. Né? Igual que a gente estava falando, não quer dizer que toda mulher que tem silicone vai ter doença do silicone, Vai né? Que é o ter. grande medo. Não Uhum. quer dizer que toda mulher que tem vai ter o linfoma. Não, não, não. Eu acho que é a Isso. minoria. A questão é a gente saber que existem problemas que não são só a prótese romper, né? Que não é somente a prótese Uhum. romper e girar. Existem outros problemas. Então, Uhum. geralmente são mulheres com predisposição, mulheres que têm ali uma faixa etária talvez na meia idade, né? Mulheres que têm, por exemplo, Uhum. eu já vi, teve uma paciente uma vez que veio com o diagnóstico de esclerodermia e dermatopolimiosite controlados, querendo pôr prótese. Eu falei, não, não. Você vai fazer Uhum. isso para quê? Para testar o teu corpo, ver se A teu pessoa corpo já tem, vai ficar. vai reagir, né? Entendeu? Então, é uma predisposição, né? Hoje, por exemplo, no linfoma, Uhum. a gente sabe que não é toda mulher que vai ter o câncer, mas existe aquela paciente que tem uma predisposição genética. Existe também alguns estudos com relação ao biofilme, que seria uma infecção subclínica, uma película de bactérias microscópicas ao redor da prótese. Existe também associação ao tempo de uso, de exposição à prótese, né? Uhum. Quando a gente fala tempo de exposição, fala assim, não, doutor, minha prótese tem 3 anos, mas eu troquei, a outra ficou 15. Então, na verdade, você tem 18 anos de exposição à prótese, né? Então, achar também que 18 você anos. tem uma Uhum. prótese que faz, né? Você tem uma prótese que está 2 anos só, mas você tem um histórico de exposição ao silicone. O que talvez a gente também tenha que tomar cuidado, é claro, é em achar que, né, todos os problemas da minha vida são por causa da minha prótese. Calma, né? Calma. Eu acho que a gente também não Não, pode ser tão também radical não nesse é isso. sentido. Uhum. A gente tem Uhum. que, a gente tem Eu que falo muito entender, isso. Às vezes as pessoas vêm conversar a gente comigo e tem falam que, assim, mas me fala aqui, eu tô tendo isso, você acha que o meu problema é isso, é o silicone? Eu falo, gente, primeiro que eu não sou médica, né? Então, assim, eu falo aqui, quando eu converso, quando eu falo, é falando da minha experiência, porque foi dessa forma, aqui no Instagram, por meio de relatos que eu achei essa que poderia ser isso, e ainda achei né, você que fazia o explante, eu já tinha uma certa demanda, você sempre estava fazendo, então eu confiei no trabalho. Então eu acho importante a gente estar ajudando as pessoas, a gente falar, mas, por exemplo, isso ó, não quer dizer que toda vez vai ser, né?
no começo eu te falo que até o que 1 ano atrás, assim, né? Uhum, Eu não queria, eu juro para você, eu não queria ser assim o cara que só retira a prótese, né? Porque a gente acaba entrando em uhum, conflito com vários segmentos, né? Veja, gente, uhum, hoje eu me orgulho em fazer o trabalho que eu estou fazendo, né? Em nenhum momento eu tenho uma guerra declarada com as fábricas de silicone, inclusive tenho um ótimo relacionamento com os representantes e os colegas que trabalham com isso. Igual eu falei para uhum, você, né? Eu acho que eu sei da importância da prótese, eu sei da importância que ela tem para a maioria das pacientes. O que a gente tem que saber é dos riscos, né? A gente tem que saber do que a que estamos nos submetendo, expondo, né? uhum, Então, hoje eu me falo assim, eu gosto muito de fazer explante. Eu falo que, inclusive, o resultado estético, que muitas vezes é algo que me preocupa e preocupa a paciente, na imensa maioria das vezes é algo que a gente consegue um bom resultado. É o mesmo resultado do que com a prótese? Não, não. Mas com a prótese, uhum, necessariamente o resultado é melhor? Também acho que não. Então, uhum, que a paciente pode ser feliz sem uma prótese, que não necessariamente precisa de uma mama do formato X, do número Y, com tantos ml para ser mais feliz ou tão feliz quanto, aí eu acho que o explante uhum. e a cirurgia de mama sem prótese, ela é muito bem indicada, né? Então hoje, aí tem Sim. uma paciente minha que fala, que a gente até brinca, falou assim, doutor, quando é que você vai deixar de vender Coca-Cola na sua vendinha, né? Ou seja, quando é que você vai deixar de pôr silicone? Eu falo que hoje, eu falo que Uhum, hoje a gente pergunta se pode ser Pepsi, né? Porque se a paciente uhum. vem falando, eu quero pôr, vamos ver uma opção de não colocar? Então a De conversa não vem mais colocar? ou menos. A conversa vai mais ou menos nesse sentido. Vamos ver, doutor. Então hoje as Uhum, pacientes já chegam no consultório, seja para fazer o explante, seja para operar a mama, e ela já vem em mim atrás de uma opção sem a prótese. Então isso é muito interessante, isso é uhum. muito interessante. É. Eu acho bacana isso. Eu acho que a conscientização, no geral, né? As pessoas, essa loucura que foi essa. Acho que de uns 15, sei lá, 20 anos pra cá, essa loucura do silicone que virou, eu acho que agora tá tendo uma conscientização, porque agora é que tá tendo reflexo de tudo que foi feito lá atrás, né? Então, acho que as pessoas estão ficando mais conscientes e estão tendo uma consciência, né? Assim, de si também, eu acho que essa questão de não é a quantidade de ml que vai estar no seu peito que vai definir que você é isso ou aquilo, né? Isso. Aqui tá Eu acho que acabando já, tudo mas eu vi que. Ah, tá acabando já. Tá, mas ó, eu acho que tudo também na já. medicina, na Hum, vida, a gente passa por uma curva de Gauss, né, que a gente chama. Então existe uhum, aquela subida, né? Aí o platô e aí a uhum, descida, né? Talvez com relação ao uhum, silicone, por inúmeros motivos e diversos fatores, talvez a gente já tenha passado uhum, aquele topo e o platô e hoje a gente tenha na descida. Será que a gente vai subir de novo? Com certeza. Tá? O silicone existe uhum. aí desde 1960. Eu acho que até hoje não se inventou nenhum outro método de aumento mamário que tenha um resultado sustentado como o silicone, mas eu espero que nos próximos anos, nas próximas décadas, a ciência desenvolva algum método, talvez melhor ou talvez mais seguro, enfim, né? Isso, eu acho que é Porque essa questão, né? Que se tratam de vidas, é a saúde dos pacientes. Então, que seja pelo menos revisto algumas coisas, né? Enfim, eu acho que a gente tem sempre que estar fazendo. Tudo tem que ser melhorado, né? Ai, vamos vai lá, né? cair aqui. O pessoal Até tá falando pouco. para continuar a live. Obrigado, Vai gente. cair. Ó, 5 segundos. tá bom. Eu queria só agradecer a todo mundo. Keila, deixa gravado, depois eu disponibilizo